Sabe aqueles brinquedos que marcaram a nossa infância e que só de lembrar já dá uma vontade de voltar no tempo? Pois é, hoje vamos embarcar juntos numa viagem deliciosa aos anos 80 e 90, uma época em que a imaginação comandava as brincadeiras e cada novidade nas prateleiras podia virar febre nas escolas, nos quintais e nos corredores da vida. Prepare-se para reencontrar memórias, redescobrir histórias e, principalmente, sentir aquela nostalgia boa que só quem viveu entende. Respire fundo, aperte o cinto, porque a viagem ao passado começa agora. Nos anos 80 e 90, poucas sensações eram tão marcantes quanto subir em um pogobol e tentar dominar aquele pulo maluco que só quem viveu sabe como era. O brinquedo criado pela estrela parecia simples, uma bola presa entre dois discos que serviam de apoio. Mas bastava subir para perceber que o desafio era real. Crianças passavam horas competindo para ver quem conseguia ficar mais tempo sem cair. E não era raro terminar a brincadeira com alguns tombos bem-humorados. O pogobol virou febre nas escolas, nos clubes e nos quintais do Brasil inteiro. E suas cores vibrantes chamavam a atenção à distância. Ele também ganhou fama nas propagandas de TV, que mostravam crianças pulando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Muitos pais achavam perigoso, mas isso só aumentava o charme da brincadeira. Hoje, o pogobol é lembrado como um símbolo absoluto daquela época em que a diversão dependia apenas de coragem, equilíbrio e muita energia. O Pense Bem marcou uma geração inteira como o primeiro computador de muitas crianças brasileiras. Lançado pela Tectoy em 1988, o brinquedo transformava aprendizado em diversão, numa época em que tecnologia ainda parecia coisa do futuro. Ele vinha com livretos cheios de desafios de matemática, ciências, geografia e até inglês, e o objetivo era responder corretamente usando o teclado do aparelho. O som característico de acerto e erro ficou eternizado na memória de quem usou. O Pense Bem trazia uma sensação impressionante de modernidade e dava às crianças a ideia de estar realmente usando um computador de verdade. As propagandas reforçavam esse ar futurista e o colocaram como objeto de desejo nos natais da época. Nas escolas, virou ferramenta de reforço escolar e em casa despertava a curiosidade e o gosto por aprender. Mesmo simples, ele foi revolucionário para sua época. Hoje, é lembrado com carinho como o começo da relação de muitos com a tecnologia. O Tamagotchi chegou ao Brasil nos anos 90, trazendo consigo uma febre mundial que transformou as mochilas escolares em berçários digitais. Pequeno, portátil e viciante, ele apresentava um bichinho virtual que precisava ser alimentado, limpo e cuidado constantemente. Para muita gente, foi a primeira experiência real de responsabilidade, já que qualquer descuido podia deixar o bichinho doente ou até morrer. As crianças levavam o Tamagotchi para todos os lugares, inclusive para a escola, o que fez muitos professores proibirem o brinquedo em sala de aula. Existiam várias versões diferentes, com espécies variadas e pequenas mudanças nas funções internas. A cada evolução, o brinquedo ganhava mais carisma e criava conversas intermináveis entre amigos, que trocavam dicas sobre como manter o bichinho vivo por mais tempo. O sucesso foi tão grande que atravessou décadas e ganhou versões modernas. Hoje, o Tamagotchi é lembrado como um dos maiores ícones da cultura pop dos anos 90, símbolo de uma geração que viveu a primeira grande onda digital. Os Tazos dominaram os recreios do Brasil durante os anos 90, como poucos brindes conseguiram fazer. Eles vinham escondidos nos pacotes de salgadinhos da Elma Chips, e eram sempre uma surpresa emocionante. Ninguém sabia qual personagem sairia. As coleções eram temáticas e marcantes. Looney Tunes, Pokémon, Máscara e muitas outras. As crianças colecionavam, trocavam, montavam álbuns e, claro, brincavam do famoso jogo de virar o tazo do adversário usando o outro. Havia versões clássicas, metálicas, em 3D e até as cobiçadas edições especiais. Abrir um pacote de salgadinho esperando um tazo raro era quase um ritual da infância. As trocas nos corredores da escola viraram praticamente uma economia paralela infantil. Os tazos tinham artes muito bem feitas e se tornaram objetos de desejo em toda parte. Hoje, quem viveu a febre guarda pelo menos alguns exemplares como tesouro nostálgico. É impressionante como algo tão simples marcou tanto uma geração inteira. Nos anos 80 e início dos 90, My Little Pony trouxe um universo mágico para dentro dos quartos das crianças brasileiras. Eram pequenos pôneis coloridos com longas crinas brilhantes que podiam ser penteadas, trançadas e enfeitadas. Cada pônei tinha uma marca única chamada Cutie Mark, que transmitia personalidade e criava histórias imaginárias quase infinitas. Muitas crianças passavam tardes inteiras inventando aventuras cheias de fantasia, amizade e emoções. Os desenhos animados exibidos na televisão reforçaram ainda mais o encanto, dando vida aos personagens e estimulando coleções completas. Além dos pôneis, acessórios como pequenas escovas, carruagens e casinhas ampliavam o universo da brincadeira. Alguns modelos eram considerados
raros e trocados como verdadeiros tesouros entre amigas. My Little Pony era doce, colorido e cheio de afeto, e por isso conquistou gerações. Hoje se tornou um símbolo da infância que remete à inocência e à imaginação ilimitada daqueles tempos. Comandos em Ação, versão brasileira dos G.I. Joe, levou para as mãos das crianças a sensação de viver grandes missões militares. Os bonecos articulados tinham detalhes impressionantes para a época, com uniformes, armas, mochilas e até veículos gigantes como jipes e helicópteros. Cada personagem vinha com uma ficha contando sua história, sua especialidade e seu papel dentro da equipe, o que estimulava a criação de enredos complexos. Nos quintais, as batalhas eram épicas e duravam horas, com direito a explosões imaginárias e estratégias dignas de cinema. Os comerciais na TV reforçavam o clima de aventura, mostrando os bonecos em cenários cheios de ação. Comandos em Ação se tornou um dos maiores sucessos entre os meninos dos anos 80 e 90. As coleções cresceram rapidamente, e algumas figuras se tornaram itens raros e muito disputados hoje. A franquia atravessou gerações e continua sendo lembrada como um dos brinquedos mais empolgantes já criados. O Aquaplay era um daqueles brinquedos simples, silenciosos e completamente hipnotizantes. Dentro de uma pequena caixa transparente cheia de água, havia argolinhas coloridas que precisavam ser encaixadas em pinos, usando apenas 2 botões que liberavam jatos de água. O desafio parecia fácil, mas exigia precisão e paciência, e a sensação de conseguir completar o objetivo era incrivelmente satisfatória. Cada modelo tinha um tema diferente, como esportes, animais ou aventuras submarinas. Era o companheiro perfeito para viagens, salas de espera e até recreios mais tranquilos, já que não fazia nenhum barulho. O Aquaplay se tornou presença quase obrigatória na bolsa ou mochila das crianças da época. Sua durabilidade era impressionante, resistindo a quedas e anos de uso. Apesar da simplicidade, ele prendia a atenção de forma quase mágica. Hoje, é lembrado como um dos brinquedos mais relaxantes e viciantes da infância analógica. O Genius, lançado pela Estrela em 1980, marcou época ao unir memória, coordenação e reflexos em um único brinquedo eletrônico. Com suas 4 cores brilhantes, verde, vermelho, azul e amarelo, ele desafiava as crianças a repetir sequências de luzes e sons cada vez mais rápidas e complexas. Quando o brinquedo ligava, já criava expectativa. Qual seria a sequência? Quão longe você conseguiria chegar dessa vez? As disputas entre amigos para ver quem atingia o nível mais alto eram acirradas. O Genius passava a sensação de tecnologia avançada, numa época em que eletrônicos caseiros ainda eram raros. O design circular também era icônico e chamava a atenção nas prateleiras. Muitos consideram o Genius o pai dos jogos de memória modernos. Ele ajudou a treinar raciocínio, paciência e concentração. Hoje, seu som característico é imediatamente reconhecido por quem viveu aqueles anos, e o brinquedo permanece como símbolo absoluto da era eletrônica nostálgica. O Falcon, lançado pela Estrela nos anos 70 e dominante nos anos 80, era o boneco de ação que encarnava aventura, coragem e exploração. Com cerca de 30 centímetros, ele tinha roupas detalhadas e acessórios que permitiam recriar missões de resgate, mergulho, selva e até espaço. O maior charme do Falcon era sua barba e cabelo de fio de nylon, que davam realismo ao personagem. Cada conjunto trazia uma história por trás: enfrentar perigos desconhecidos, encontrar tesouros ou ajudar aliados. Para muitas crianças, brincar de Falcon era como viver um filme de ação dentro de casa. A qualidade dos acessórios, como lanças, bússolas e máscaras de mergulho, permitia criar cenários cheios de imaginação. O boneco marcou uma geração e é até hoje extremamente valorizado por colecionadores. O Falcon foi mais que um brinquedo. Foi um convite para explorar o mundo sem sair do quarto. Se você viveu os anos 90, provavelmente já ficou horas hipnotizado pelo famoso minigame com tela monocromática. O mais popular de todos era o Brick Game, conhecido por seu Tetris viciante e seus efeitos sonoros simples, porém inesquecíveis. Era portátil, barato e durava uma eternidade com apenas 2 pilhas. O Tetris era o modo mais famoso, mas o minigame também trazia outras variações de blocos e joguinhos improvisados que estimulavam reflexos e raciocínio rápido. Era companheiro inseparável em viagens, filas e até durante o intervalo da escola. As versões coloridas ou translúcidas eram consideradas mais estilosas e disputadas entre amigos. Mesmo sendo tecnicamente simples, o Brick Game proporcionou horas de diversão. Hoje, é impossível ouvir o famoso tema A, do Tetris,
Tetris, sem lembrar daquele aparelhinho que marcou gerações, um símbolo puro da infância portátil pré-smartphone. Também tinham os minigames, que eram uma diversão garantida. A Tectoy lançou uma coleção bem divertida. A Barbie já era um fenômeno mundial, mas nos anos 80 e 90, ela viveu seu auge no Brasil. Com inúmeros modelos diferentes, roupas brilhantes e acessórios impressionantes, ela oferecia às crianças a chance de criar histórias cheias de glamour e imaginação. As versões nacionais lançadas pela Estrela tinham um charme próprio e se tornaram itens muito queridos. Havia Barbie sereias, esportistas, dançarinas, noivas e muitas outras profissões, mostrando um universo cheio de possibilidades. As casas, carros e móveis ampliavam ainda mais a brincadeira, permitindo criar mundos completos. Trocar as roupas da Barbie, pentear seu cabelo e montar cenários se tornava uma atividade quase ritualística. A boneca também acompanhava tendências da moda, o que a tornava sempre atual. Para muitas meninas, ela representou liberdade criativa e sonhos de um futuro cheio de opções. Até hoje, colecionadores disputam as versões clássicas que marcaram uma época inteira. O Playmobil encantou as crianças dos anos 80 e 90 com seu universo rico em detalhes e histórias prontas para ganhar vida. Cada personagem tinha aquele visual inconfundível, olhos simples, sorriso discreto e cabelo em formato de capacete. Mas apesar da simplicidade, o brinquedo oferecia cenários elaborados, como castelos, delegacias, navios piratas e fazendas completas. Cada caixa trazia novas possibilidades, e era comum que as crianças misturassem temas para ampliar a imaginação. Os acessórios minúsculos, espadas, copos, ferramentas, davam ainda mais realismo às aventuras. O Playmobil tinha um charme especial. Nada era eletrônico, mas tudo parecia vivo. As brincadeiras duravam horas e muitas vezes se transformavam em verdadeiras sagas inventadas na hora. Hoje, o estilo clássico da linha ainda desperta um sentimento imediato de nostalgia. Para quem cresceu nessa época, o simples barulho das peças se encaixando já traz de volta toda a magia da infância. Os carrinhos Hot Wheels chegaram ao Brasil antes dos anos 80, mas foi nessa época que se tornaram um fenômeno. Eles eram pequenos, leves e extremamente detalhados, com pinturas vibrantes e modelos que iam desde carros reais até designs totalmente malucos. A diversão se multiplicava quando entravam em cena as pistas de plástico laranja, com loopings, curvas e lançadores que faziam os carrinhos voarem. Era impossível ter apenas um. Colecionar se tornou parte fundamental da brincadeira. Muitos modelos raros eram disputados como ouro entre amigos. As crianças criavam verdadeiros campeonatos de velocidade no chão da sala, no quintal ou no corredor da escola. Hot Wheels sempre transmitiu aquela sensação de aventura em alta velocidade, mesmo em miniatura. E hoje, assim como no passado, colecionadores adultos continuam apaixonados pela marca. É incrível como um brinquedo tão pequeno pode guardar memórias tão grandes. Pega-varetas é um clássico absoluto que atravessou gerações. Na infância dos anos 80 e 90, ele era presença constante nas tardes de brincadeira. O objetivo era retirar as varetas coloridas sem mexer nas outras, o que exigia paciência, precisão e até uma certa malandragem. As crianças ficavam completamente concentradas, como se fosse um teste de cirurgião. Cada cor tinha uma pontuação diferente, o que tornava o final do jogo ainda mais emocionante. Apesar da simplicidade, pega-varetas criava um clima competitivo leve e divertido. Era portátil, barato e fácil de jogar. Por isso se tornou um dos brinquedos mais populares da época. Pais e filhos jogavam juntos, criando memórias afetivas que sobreviveram ao tempo. Mesmo hoje, ao ver o conjunto de varetas coloridas, muita gente sente uma onda instantânea de nostalgia. O vai e vem era um dos brinquedos mais dinâmicos dos anos 80 e 90. Ele consistia em duas bolas presas por cordas longas, e o objetivo era mover o brinquedo empurrando e puxando as alças com força para fazer as bolas deslizarem até o outro jogador. A sensação de impacto e velocidade tornava tudo extremamente divertido. Nos quintais e calçadas, a brincadeira era quase sempre acompanhada de gritos, risadas e desafios, para ver quem conseguia enviar o vai e vem com mais força. Era um brinquedo perfeito para gastar energia e promover interação. Apesar de simples, exigia coordenação e ritmo para funcionar bem. Sua presença nas propagandas da Estrela ajudou a torná-lo ainda mais popular. Hoje, o vai e vem é lembrado como um dos brinquedos mais democráticos. Qualquer criança podia brincar e se divertir instantaneamente. O Boca Rica foi um dos jogos mais simples e engraçados dos anos 80 e 90. Ele trazia um boneco com uma boca aberta, e os jogadores tinham de arremessar moedas de plástico tentando acertar o alvo. A graça estava no desafio de cálculo e coordenação, já que a boca parecia sabotar os lançamentos mais fáceis. Era comum as mesas e pisos ficarem cheios de moedas espalhadas durante as partidas. O jogo unia habilidade e sorte, e a disputa entre amigos ficava cada vez mais animada conforme alguém quase acertava, mas a moeda quicava para longe. Boca Rica era aquele tipo de brinquedo que funcionava em qualquer lugar. Sala, quintal, corredor, ele tinha um clima de festa e risadas que se encaixava
encaixava perfeitamente na infância da época. Hoje, é um daqueles jogos que instantaneamente traz lembranças de simplicidade e diversão pura.